A gente está presenciando a geração mais Nutella, sem ambição e acomodada da história. Provavelmente você já escutou esse discurso mais de uma vez, principalmente se você está começando a sua vida adulta agora. Eu entendo que a geração passada enxergue a geração atual dessa forma, afinal, na nossa idade eles já tinham casa, já tinham carro, família formada, e tudo isso sem o acesso à informação que a gente tem hoje. Olhando de fora para essa geração que não quer nada com nada, parece que a facilidade de se ter uma profissão um pouco mais valorizada hoje em dia é a solução de todos os problemas. E eu digo valorizada socialmente, porque economicamente isso é muito volátil e cada dia está mais difícil. Hoje você ter um emprego estável, formal, com segurança, é um luxo. Basta você ficar meia horinha no LinkedIn que você vê, e nem precisa só ver as vagas que estão em aberto, é só você ver também a trajetória profissional de quem está ativo no mercado. Só vai dar contrato temporário, de vínculo frágil, PJ, freelancer, e as exigências do mercado também estão cada vez maiores. Isso faz com que profissionais qualificados e com experiência precisem se prostituir por salários ruins, porque hoje o empregador não quer mais sofrer risco nenhum, então todo esse risco é transferido para o empregado. E junto com isso vem toda aquela renca de trabalho informal que é vendido como a liberdade, o sonho de ser o próprio patrão. Também se vê muito um discurso de demonização da CLT, né, a exaltação dos subempregos, como motorista de Uber e entregador do iFood. E é o que sobra para muita gente que não consegue mais se encaixar no mercado de trabalho. É precarização disfarçada de empreendedorismo. É basicamente faça seu horário, mas se você ficar doente e se machucar, você vai morrer de fome. E se você achou a galinha dos ovos de ouro e tá na profissão do momento que tá pagando super bem, pode ficar tranquilo que isso pode mudar mesmo antes de você conseguir se firmar na sua área. Até ontem estava todo mundo largando os seus empregos e as suas profissões para fazer curso de programação, porque estava pagando super bem, ainda se paga super bem, né? Porque era uma coisa que estava muito em alta. E hoje já está todo mundo ameaçado pela evolução da inteligência artificial, porque com um clique ela consegue programar 1 milhão de vezes mais rápido, muitas vezes mais eficiente e com metade do tempo e metade do preço que você custa. E paralelo a tudo isso, o custo de vida explodiu muito. Um terreno baldio no interior de São Paulo é no mínimo 200 mil. Um carrinho zero popular, sem nada, pelado, sem um vidro elétrico, tá 60 mil. Qualquer casinha antiga com quintal para uma família pequena, construída, é de meio milhão para cima. E a solução vendida é aquele apartamentinho de 50 metros quadrados que você vai esperar 4 anos para ficar pronto e não vai conseguir colocar um filho e um pincher juntos para morar com dignidade. É aquele financiamento que você vai ficar sua vida inteira pagando triplo por aquele mesmo apartamentinho de 50 metros quadrados. É usar aplicativo de motorista porque você não tem mais dinheiro para comprar um carro. Você vai ficar no Airbnb porque você não tem mais dinheiro para se hospedar em um hotel de qualidade. Ou você acha que esses aplicativos se firmam na sociedade porque é uma forma disruptiva e moderna de ser. Então é óbvio que essa geração está sem ambição, porque o sistema não funciona mais na lógica da estabilidade. Ele vai funcionar na lógica da incerteza, na lógica da obsolência, na constante transformação que vai fazer a gente ter que sempre estar se adaptando e sempre performando mais por menos. No fundo, isso não traz só uma crise econômica ou social, ela também vai trazer uma crise existencial, uma precarização emocional. O jovem está ansioso, está sem esperança, está angustiado, porque hoje tudo é incerto. O emprego, a renda, uma vida minimamente estável, o futuro que antes era uma promessa, hoje é uma dúvida. Tudo que estruturava a nossa vida era ter uma família, ter um emprego e ter estabilidade. E se tudo isso se desfaz, o que vai sustentar a nossa existência? Isso não é espontâneo, não, tá? Essa questão de falta de perspectiva de futuro e a falta de ter sonhos é uma demanda que eu já trabalhei até com crianças que estão na fase mais sonhadora da vida. É uma demanda que também surge bastante na clínica, porque hoje o jovem não vê mais sentido em jogar um jogo em que muitas regras foram feitas para ele perder. E é por isso que essa geração não aceita mais ser escrava de patrão. Por isso que ela não para mais em trampo merda. E por isso também que muita gente fala que ninguém quer trabalhar, que essa geração não quer mais nada com nada. E é claro que não. Pra quê? Não faz mais sentido para essa geração ficar se matando por um trampo ruim e ainda ganhar mal por isso. E eles estão vendo que não vale mais a pena. Já se prioriza outras coisas. E
na maioria das vezes nem paga bem o suficiente para valer a pena passar por isso. O modelo de sociedade atual sequestrou o propósito coletivo e, em troca, devolveu um falso individualismo. Basicamente, lançou um toma aí, se vira, é você por sua conta. E a grande ironia disso tudo é que a geração que mais tem acesso à informação, que mais sabe sobre saúde mental, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, é a geração que mais sofre com ansiedade, depressão e burnout. Porque não é falta de conhecimento, é sobre um mundo que não permite que você aplique essas coisas na prática. Você pode até meditar, fazer terapia, ler 1000 livros de autoajuda, mas nada disso vai adiantar se você não estiver conseguindo viver com o mínimo de dignidade. E isso também causa um fenômeno que a gente chama de mal-estar neoliberal, que é basicamente aquela culpa que a gente sente por conta de todo esse viés meritocrático em relação à nossa situação e nosso status econômico, que vai ignorar todos os fatores sociais e estruturais que moldam as oportunidades e as desigualdades. Porque vai fazer sentido para a gente aquele discurso de ser mais, fazer o dobro, que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Só que é um discurso que adoece e que coloca a gente em uma constante competição, que culpabiliza o jovem por não dar conta de um sistema que faz de tudo para que ele não dê conta. E é nesse cenário que surge essa crise silenciosa, esse cansaço que não passa, essa sensação de insuficiência, de estar atrasado, de estar meio perdido. E com esse vídeo eu não quero deixar ninguém sem esperança de que as coisas vão dar certo. É só para você não se culpar caso as coisas não aconteçam como esperam que aconteça. Porque se a sociedade inteira está sofrendo por um problema que é inerente ao próprio sistema, significa que o problema não está em você, está no próprio sistema. Quem está falhando não é você como sistema, é o sistema que está falhando com você. E ao mesmo tempo ele está funcionando exatamente como ele foi feito para funcionar. E talvez o desafio da próxima geração seja criar o próprio sentido em um mundo que já não entrega, já não te dá mais nenhum. O modo de se relacionar com o mundo precisa mudar. A gente precisa criar mais vínculos, lutar mais pelas causas e principalmente desconstruir esse modelo de sociedade que está adoecendo todo mundo. E eu acho que ressignificar o nosso lugar e o nosso dever dentro dessa sociedade talvez seja um dos caminhos para a gente conseguir viver minimamente em paz. E também tem outro caminho, mas esse eu acho que você também já deve saber. E aí, faz sentido para você? Comenta aqui embaixo se você está passando por esses dilemas ou o que você pensa sobre o assunto. E se você quiser me seguir nas outras redes sociais, vai estar aqui embaixo como sempre. É nóis!